O inverno de 1945 cobria os picos dos Apeninos com uma névoa densa e impenetrável. Abaixo das nuvens, a linha gótica permanecia como uma cicatriz de concreto e aço na paisagem italiana. Para os soldados brasileiros, o frio era um inimigo tão implacável quanto as metralhadoras alemãs. Nas tendas de comando, mapas desgastados eram analisados sob a luz fraca de candeeiros. A Força Expedicionária Brasileira estava prestes a enfrentar seu maior desafio estratégico. O sargento Max Wolff, filho, observava o horizonte, sentindo o peso da responsabilidade que viria. Caminhões carregados de suprimentos lutavam contra a lama das estradas vicinais. Soldados limpavam seus rifles M1 com uma disciplina nascida da necessidade de sobrevivência. A missão era clara: romper as defesas alemãs e abrir caminho para o norte. O silêncio da manhã era interrompido apenas pelo som distante da artilharia aliada. Wolff sabia que cada patrulha enviada era um encontro direto com a morte. O terreno acidentado favorecia os defensores escondidos em casamatas de pedra. Muitos pracinhas escreviam suas últimas cartas para casa antes da ordem de ataque. O cheiro de café ralo misturava-se ao odor de pólvora e terra úmida. Oficiais brasileiros coordenavam os detalhes finais com o comando do V-Exército Americano. A ordem de mobilização geral ecoou pelos acampamentos ao entardecer. As botas dos soldados batiam no solo congelado com um ritmo persistente. Max Wolff caminhava entre seus homens, oferecendo palavras de coragem e firmeza. Olhos atentos vasculhavam as sombras das árvores em busca de snipers inimigos. A artilharia começou a bombardear as posições de Montese para amolecer a resistência. O estrondo dos canhões reverberava pelas montanhas como um trovão incessante. Cada unidade tinha um setor específico para conquistar sob o manto da escuridão. O silêncio no rádio era obrigatório para não alertar os postos de escuta alemães. Wolff liderava sua patrulha de reconhecimento com a agilidade de um predador. Minas terrestres escondidas sob a neve tornavam cada passo uma aposta mortal. O coração dos jovens soldados batia forte contra o peito enquanto avançavam. A logística brasileira havia se adaptado bem ao rigoroso clima europeu. A cobra estava fumando e o mundo inteiro estava prestes a ver seu fogo. A estratégia envolvia um ataque coordenado por 3 flancos distintos. A proximidade das linhas inimigas era sentida pelo cheiro de tabaco alemão no ar. Max Wolff filho revisava mentalmente a posição de cada um de seus homens. Relógios eram sincronizados com precisão absoluta para o início da ofensiva. A neve começou a cair novamente, dificultando a visão dos batedores. A Batalha de Montese não seria apenas uma luta por território, mas por honra. Tanques Sherman da FEB roncavam, prontos para dar suporte à infantaria. O espírito de luta brasileiro estava em seu ápice após meses de treinamento e combate. O primeiro sinalizador curtou o céu escuro, marcando o início do avanço. As primeiras patrulhas cruzaram a terra de ninguém sob fogo esparso. O solo italiano estava prestes a ser regado com o sangue de heróis distantes. Mas algo nas sombras de Montese não estava nos planos do comando aliado. Uma armadilha silenciosa aguardava o primeiro passo em falso dos brasileiros na vila. O silêncio da madrugada em Montese foi subitamente estraçalhado pelo rugido ensurdecedor da artilharia brasileira. Milhares de granadas cruzavam o céu como meteoros de ferro em direção às defesas alemãs entrincheiradas. Os pracinhas Os pracinhas do 1º Regimento de Infantaria apertaram suas armas contra o peito enquanto aguardavam o sinal do ataque. O som de um apito agudo cortou o ar gélido, ordenando o avanço final contra as ruínas da cidade. Minas terrestres ocultas, sob a neve derretida, explodiam com uma força capaz de mutilar o espírito dos mais bravos. Cada passo dado pelos brasileiros era um desafio contra a morte que espreitava em cada fresta de janela. Metralhadoras MG-42 alemãs cuspiam fogo das posições elevadas, criando uma barreira de chumbo quase intransponível.
O grito de socorro de um companheiro ferido ecoava entre os vales, mas a ordem era seguir em frente. Granadas de mão eram lançadas para dentro das adegas, transformando porões em túmulos de poeira e escombros. Os brasileiros utilizavam táticas de combate em ambiente confinado, limpando cada cômodo com precisão cirúrgica. Snipers nazistas, escondidos nas torres das igrejas, buscavam os oficiais brasileiros para desestabilizar o comando. O sargento Max Wolf, filho, movia-se como uma sombra entre as ruínas, liderando sua patrulha com coragem absoluta. O cansaço físico era ignorado pela adrenalina que pulsava nas veias de cada combatente da FEB. O cheiro de pólvora e carne queimada impregnava o ar, tornando a respiração um ato de horror. Soldados brasileiros escalavam as encostas íngremes sob fogo cruzado para flanquear os ninhos de metralhadora. Uma rajada inesperada atingiu a parede de tijolos a poucos centímetros da cabeça de um jovem recruta. A primeira bandeira brasileira foi hasteada em uma casa capturada, servindo como um farol de esperança. Os defensores alemães, acuados, lutavam com a fúria de quem não tinha mais para onde recuar. Max Wolf observava o terreno através de seus binóculos, identificando o próximo ponto de resistência inimiga. Um tanque aliado avançou pela rua principal, esmagando obstáculos e disparando contra barricadas de sacos de areia. O chão de Montese estava agora manchado com o sangue de homens que cruzaram o oceano para lutar pela liberdade. Ordens eram gritadas via rádio enquanto os pelotões tentavam coordenar o avanço sob o caos do bombardeio. Cada beco de Montese escondia uma potencial emboscada, exigindo vigilância constante e nervos de aço. Um sargento brasileiro saltou sobre uma mureta para silenciar um ninho de franco-atiradores com fogo de submetralhadora. O barulho dos projéteis de artilharia alemã voltando contra os brasileiros criava um silvo aterrorizante. Max Wolf, filho, organizou um grupo de assalto para tomar o ponto mais alto da vila antes do pôr do sol. O médico da Rébia trabalhava febrilmente sob o fogo inimigo para estancar a hemorragia de um soldado atingido. Chamas irrompiam das janelas de madeira, iluminando o horror do combate em cores infernais. Os brasileiros avançavam gritando lemas de guerra, intimidando os defensores com sua determinação implacável. Wolf filho rastejou pela grama alta para plantar explosivos na base de uma fortificação alemã. A explosão subsequente iluminou a montanha, abrindo caminho para o avanço do grosso da tropa. Muitos jovens pracinhas tiveram seus sonhos interrompidos naquela tarde sangrenta em solo estrangeiro. O combate corpo a corpo nas escadarias das casas era brutal e desesperado. A fé provou sua valentia ao capturar centenas de prisioneiros alemães durante a limpeza da vila. Max Wolf filho recusou-se a recuar mesmo quando sua unidade foi brevemente cercada pelo inimigo. À medida que a noite caía, o som dos tiros tornava-se esporádico, mas a tensão permanecia alta. Montese era agora um cemitério de pedras e ideologias, um marco da resistência brasileira na Europa. O comando da FEB planejava o próximo passo para consolidar a vitória e avançar além das montanhas. Mas uma nova missão perigosa de reconhecimento precisava ser realizada para garantir a segurança da tropa. O filho liderou seus homens para a escuridão da terra de ninguém, sem saber que o destino preparava seu teste final. O sargento Max Wolf, filho, avançava com cautela extrema entre os arbustos secos da encosta italiana. Ele sinalizou com a mão fechada para que seus homens cessassem todo o movimento imediatamente. O silêncio do vale era apenas quebrado pelo som distante da artilharia ecoando nas montanhas. Wolf ajustou a alça de sua submetralhadora, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O grupo de patrulha voluntária confiava cegamente no instinto de seu experiente líder. Eles buscavam localizar os ninhos de metralhadoras alemãs que bloqueavam o avanço aliado em Montese. Repentinamente, o estalo metálico de um ferrolho alemão rompeu a quietude mortal da mata. Uma rajada feroz de metralhadora MG-42 rasgou o ar, vinda de uma posição camuflada à frente. O sargento Max Wolf, filho, foi atingido no peito antes mesmo de conseguir encontrar abrigo. Seus comandados gritaram em choque enquanto tentavam responder ao fogo inimigo com fúria.
O corpo do valente paranaense tombou sobre o solo gelado da Itália que ele ajudara a libertar. A notícia da morte de Wolfe espalhou-se como um incêndio pelas fileiras do primeiro regimeiro. Em mais, espalhou pelo... Ele não era apenas um sargento, mas a alma e o moral de sua companhia de infantaria. O luto rapidamente transformou-se em um desejo ardente de honrar seu sacrifício no campo de batalha. Na manhã seguinte, os pracinhas brasileiros lançaram um ataque avassalador contra as posições alemãs. O grito de guerra "A cobra está fumando" ecoava pelas ruínas de Montese enquanto a vila era tomada. A vitória brasileira em Montese foi decisiva para o colapso da linha gótica no setor central. O general Mascarenhas de Moraes prestou homenagens póstumas ao herói que nunca recuou. Max Wolfe Filho recebeu a Silver Star americana por sua bravura excepcional em combate. Seu exemplo de liderança serviu como base para o treinamento de sargentos no Brasil por décadas. A análise militar destaca que as patrulhas de Wolfe reduziram drasticamente as baixas aliadas. Documentos da época revelam um homem de coragem simples, mas de uma determinação inabalável. O cemitério de Pistoia guardou seus restos mortais antes do retorno definitivo ao Brasil. No monumento aos pracinhas no Rio de Janeiro, seu nome está gravado como um farol de patriotismo. Veteranos que sobreviveram a Montese choravam ao lembrar do pai da tropa. A Batalha de Montese provou que o soldado brasileiro era capaz de vencer as tropas de elite da Wehrmacht. A contribuição tática da FEB em solo europeu é frequentemente subestimada, mas foi vital. A Escola de Sargentos das Armas hoje ostenta orgulhosamente o nome histórico de Max Wolfe Filho. Sua história continua a motivar jovens cadetes a buscarem a excelência no dever e na honra. O sacrifício de Wolfe não foi em vão, pois garantiu a liberdade de uma nação distante. As montanhas dos Apeninos ainda guardam o silêncio daqueles dias de fogo e glória. Montese tornou-se um símbolo da resiliência e do valor do povo brasileiro fora de suas fronteiras. Cada patrulha realizada pelo sargento era uma lição de coragem e astúcia militar. A ausência física de Wolfe foi sentida durante a Parada da Vitória no Rio de Janeiro. A história militar brasileira reconhece o 14 de abril como dia de sua partida heroica. Hoje, o local de sua última batalha é visitado por brasileiros em peregrinação de gratidão. O espírito da Força Expedicionária Brasileira vive em cada recruta que jura defender a pátria. Max Wolfe Filho transcendeu o tempo, tornando-se uma lenda imortal nas páginas da nossa história. Com o fim do conflito, a paz retornou àquelas colinas, mas a memória dos heróis permanece intacta. Montese e Wolfe Filho estarão para sempre unidos no altar da glória militar do Brasil.